a verdadeira propriedade. Allan Kardec selecionou em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, itens 9 e 10, duas mensagens qualificadas dentro do subtítulo Instruções dos Espíritos, a primeira delas assinada pelo espírito Pascal, recebida em Genebra em 1860, e a outra assinada por um espírito protetor em 1861 de Bruxelas. E essas duas mensagens de conteúdo expressivo ressaltam a questão da verdadeira propriedade pertencente à alma. Pascal, por exemplo, vai dizer: o homem simplesmente possui de seu o que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, usufrui segundo a sua permanência na terra. Já o M, espírito protetor, diz: os bens da terra pertencem a Deus, que os dá de acordo com a sua vontade. Estas mensagens de extensão maior que queremos indicar ao telespectador mostram que os bens que possuímos na terra são temporários. É para uso enquanto estamos aqui. O que verdadeiramente possuímos é aquilo que adquirimos com a experiência. É a conquista de virtudes, é o conhecimento intelectual. A conquista de virtudes, o esforço por sermos melhores e o esforço por adquirir conhecimento é nosso dever. Na verdade, é a obrigação moral e é o que permanece, porque os demais itens deixaremos aqui, inclusive o próprio corpo físico, o nome, a posição social, os bens que possuímos, o destaque social que tenhamos. Tudo isso fica quando o corpo morre e é sepultado. A alma leva consigo as suas virtudes, os seus conhecimentos, que lhe granjearão oportunidades novas de mais aprendizados. Quanto aos títulos e posições sociais, são quesitos efêmeros que permanecem enquanto estamos na terra. Então é preciso o esforço por ser melhor. A verdadeira propriedade. O que é que o homem verdadeiramente possui como seu patrimônio maior? Qual a propriedade que lhe pertence definitivamente e que jamais lhe pode ser tirada? O Espírito Pascal responde a essas questões com a seguinte mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então o que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. A resposta de Pascal à tão importante pergunta sobre a nossa verdadeira propriedade nos coloca diante de uma situação muito importante, já que, como diz o texto, todos seremos forçados a deixar a vida na terra. Todos teremos que fazer esta viagem, que é a viagem da morte, indo para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Todos devemos pensar: que patrimônio poderemos levar conosco? Que moeda vai servir para nos colocar nas melhores situações, nos lugares de maior felicidade, nos ambientes em que nós teremos mais condições de viver de forma feliz, de forma a crescer e a aprender com alegria e com felicidade. Diante da resposta de Pascal, somos levados a concluir que enquanto estivermos na terra, devemos trabalhar na conquista das verdadeiras propriedades da alma, a inteligência, o desenvolvimento das qualidades morais. Este mesmo Pascal
vai nos apresentar, nesta mensagem admirável do Evangelho, uma provocação muito importante. Ele vai nos levar a meditar qual deve ser o maior patrimônio que o Espírito deve buscar alcançar a fim de fazer esta viagem para uma situação melhor de alegria e de felicidade. Pascal nos diz que esta verdadeira propriedade são as virtudes. Nos compete, portanto, viver este mundo interior na conquista das virtudes como garantia para uma vida futura melhor, para nos deslocarmos para essa situação definitiva que é a vida após a morte em condições de alegria e de felicidade. A virtude é esta propriedade maior que nos abrirá as portas de um mundo verdadeiramente feliz. O Espiritismo é a luz que vem na grande noite da atualidade apontar rumos. É a volta de Jesus, falando docemente aos nossos ouvidos. Vinde a mim, tomai sobre vós o meu fardo, recebei o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Leve é meu fardo, suave é meu jugo. Vinde a mim, eu vos consolarei. É o momento em que todos nós, ou quase, estemos necessitando de um outro fardo, de um outro jugo e de um encontro que nos planifique. Um encontro que transcenda a forma e preencha o grande vazio existencial. Não esmoreçamos na luta. Não depereçamos o entusiasmo. Não nos permitamos sofrer o estilete dos maus. Por mais que eles nos aflijam, não lhes demos o prazer de saber que nos feriram. Somente pagamos o que devemos. Somente perdemos o que não temos. Não há muito, um cavalheiro muito rico, representando uma firma, foi à mansão do caminho e disse-me: quero dar um donativo expressivo. E logo eu vi que teria alguma condição. Eu perguntei sobre qual condição. Um recibo com importância um pouco maior. Então nós daremos 100 mil reais e os senhores darão um recibo de 250 mil reais. Porque todo mundo faz assim. Ele disse: o senhor vai ver pela primeira vez que nem todos fazem. Nós não fazemos. Mas vocês vão perder 100 mil? Não, senhor. Não podemos perder uma coisa que não temos. Mas eu vou dar. Ainda não temos. Então não podemos. Mas fulano, beltrano, ciclano faz, porque os corruptos são assim. Denunciam aqueles a quem corromperam. Todos eles fazem. Ele diz: mas pela primeira vez você vai ter a satisfação de, no rol dos acusados, dizer: mas a mansão do caminho não faz. Mas o dinheiro vai fazer-lhes muita falta. Eu digo: não, senhor. Estamos vivos até agora. E vamos viver até amanhã. Vivíamos antes de o senhor chegar. E sobreviveremos ao senhor. Muito obrigado. Mas, seu Divaldo, eu digo: não temos mais o que falar, meu senhor. Muito obrigado pelo seu gesto. Não nos faz falta aquilo que nos tomam, aquilo que perdemos. É da vida. E a vida devolve a vida, porque ninguém leva. Cada um leva o que é, não o que tem. Deste modo, nos conflitos existenciais, nunca nos arrependamos das decisões, às vezes afligentes, porém salvadoras. Às vezes dolorosas, mas as únicas que nos dão plenitude interior. Por isso que o fardo de Jesus é leve e o seu julgamento é suave. Ele nos julga segundo as nossas intenções, deixando de lado as nossas aparências.
Não pode ser por outra razão que o Espiritismo é Jesus de volta, atendendo às nossas profundas necessidades da mente, da emoção e do corpo. Gozo dos bens terrenos. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever, sem dar ao homem um meio de cumpri-lo. Com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Traçou a natureza limites aos gozos? Traçou para vos indicar o limite do necessário. Mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? Pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. Perto da morte física ou da morte moral? De ambas. Aparentemente são coisas contraditórias, coisas opostas. A ideia de que o dinheiro é importante e, por outro lado, a necessidade de crescermos, de avançarmos espiritualmente. Mas nós podemos, Raul, certamente, crescermos espiritualmente entendendo a importância do dinheiro. Não que o dinheiro seja algo mais valoroso que o ser humano, mas que o ser humano ele pode compreender a sua vida, compreender as coisas que estão na sociedade, vendo o dinheiro como algo útil, vendo o dinheiro como algo a ser utilizado, usado, mas não como fim. Exato. Nós vemos, inclusive, Christian, que as pessoas, quanto melhor senso tenham, quanto maior maturidade viver, elas acabam por aplicar esses recursos para o benefício próprio e para o benefício social. Não há nenhuma necessidade de que o indivíduo que angariou dinheiro, que adquiriu dinheiro através do seu trabalho, através das suas lidas honestas, utilize para si. É lúcido que isso aconteça, é admissível, mas que não haja essa proposta do egoísmo em que eu apenas utilizo para mim e para os meus diretos, mas eu posso transformar o dinheiro em força de trabalho, eu posso transformar o dinheiro em saúde, eu posso transformá-lo em arte, em cultura, eu posso fazer uma série de benfeitorias, tornando-me um mecenas de várias obras a partir dos recursos que eu detenha, que a minha família detenha. E isso me faz recordar um pensamento de Jesus Cristo quando propõe que aprendamos a fazer amigos com as riquezas do mundo, com as riquezas da iniquidade, riquezas que quase sempre são conseguidas com situações muito delicadas, muito difíceis, muito ásperas. Muita gente sofreu, morreu, passou necessidade para que eu ou minha família tenha conseguido esse recurso todo. Então, é muito importante pensar com Cristo da necessidade de converter esse dinheiro em forja de grandes e boas amizades. Então, Kardec faz um questionamento no Evangelho, logo no início, se a riqueza fosse um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, Deus, que a concede, teria colocado nas mãos de algumas pessoas um instrumento inevitável de perdição? Primeiro questionamento Kardec faz, logo no início desse item 7. E aí, a gente pegou, claro, o início de tudo, Deus. Porque se a gente não tiver, eu já falei isso outras vezes em outras palestras aqui, a ideia central, a ideia primeira de Deus, a gente não vai entender as outras coisas que acontecem na vida da gente. E como essas coisas se processam na vida da gente. Porque não basta você ter o recurso, é o que você está fazendo dele. Então, obstáculo absoluto é entrave. A riqueza é um entrave? Na opinião de muitos espíritos, sim. Principalmente os espíritos que estão desencarnados.
que não fizeram bom uso do recurso que tiveram aqui. Das possibilidades, a gente está falando de dinheiro, mas o recurso não é só dinheiro, é o tempo, tudo é recurso. A gente vai falar mais na frente. Mas vamos colocar a riqueza, né, na pauta de hoje. Muitos espíritos desencarnados estão hoje colocando a culpa na riqueza. Porque se arruinaram, porque chegaram à vida futura arruinados, vamos dizer assim, moralmente, porque não fizeram um bom uso. Então, não é um obstáculo, porque Deus é Pai, Deus é misericordioso, Deus é bom e é justo por excelência. Então, Ele não iria dar a riqueza, um recurso a mais, né, a fortuna, vamos dizer assim, a riqueza em abundância, para a gente cair, né? Para a gente chegar no plano espiritual como fracassado, como de jeito nenhum. Então, a ideia central desse primeiro questionamento é a ideia central de Deus, que é a causa primeira de todas as coisas. O que é a causa primeira? É porque Ele vem primeiro. O primeiro questionamento que eu tenho que fazer para mim mesmo, o que Deus está querendo me sinalizar de acordo com o que eu estou passando na minha vida agora? A gente faz essa pergunta para a gente mesmo. Então, Deus é a causa primeira, por quê? Devemos sempre pensar em Deus, porque Deus é o nosso Pai. Deus é o que dá tudo para a gente. O que seríamos de nós sem Deus? Então, é um questionamento que está, né, fora completamente do tema, né, no caso da ideia central. Porque Deus, sempre bom, sempre justo e sempre quer o bem da gente. Mas a gente tem dificuldade de repartir, é natural. Tudo bem, não tem nenhum crime. O único crime é a gente ignorar de novo esse tipo de coisa. E que, sinceramente, muitas vezes não nos faz falta. Gente, assim, com toda a liberdade, com toda a intimidade que eu posso ter nesse momento com vocês. É muito triste, por exemplo, quando a gente fala de doação para um brechó, ver as condições dos produtos que aqui chegam para serem doados. Brinquedo quebrado, roupa rasgada e suja, geladeira enguiçada. E eu te pergunto, o que eu vou fazer com essa doação, se não gastar dinheiro para colocá-la inteira? Então, poxa, obrigado pela doação. Você acabou de aumentar a despesa da casa. Mas eu não estou dizendo para vocês que não é um, assim, de vez em quando, não. São muitos. Onde parece que as pessoas se livram das coisas e chamam isso de doação. E eu fico pensando, quanto tempo... Veja bem, quem está falando aqui não está em nenhum patamar superior, não. Quando eu digo assim, nós é nós mesmos. Quanto tempo nós vamos levar para realmente entender essa mensagem? De que a gente deve repartir, e talvez a coisa mais primorosa que seja repartir aquilo que eu gosto. Porque aquilo que eu não gosto mais, qual é o mérito? Já não serve mais em mim, eu não quero mais, aliás, nunca gostei. Então pronto, agora eu tenho um motivo para me livrar. Como eu disse, não é só a caridade, a doação, o desapego do material. A gente tem apego a muitas outras coisas. A gente tem, por exemplo, apego às pessoas que a gente ama. E a gente usa o pronome possessivo, né? O meu, minha. E a gente custa se livrar um pouquinho dessa ideia de ter que repartir essa pessoa. Né? Todos os encontros que tem aqui, no último domingo com o Rossandro, inclusive, penúltimo, aliás. Maravilhoso, né? Porque às vezes a gente tem dificuldade, seja porque aquele ou aquela já desencarnou, ou porque aquele ou aquela já não convive da mesma vida que eu, já está noutra, cada um seguiu o seu caminho. A gente tem dificuldade de desapegar deste ou desta. Deus considera justo o esforço daquele homem que, de forma constante e honrosa, através do trabalho digno, adquire os bens terrenos. Deus considera justa a satisfação do homem de alcançar seus objetivos na vida material, de conquistar a casa própria,
de conquistar um conforto para o lar e para a sua família. Deus não condena a aquisição de bens terrenos. Porém, existe outro sentimento envolvido na vida das criaturas, que é o apego aos bens terrenos. O que é diferente? A satisfação de conquistar, através do trabalho digno, do trabalho honroso, aquilo que necessitamos para a nossa vida material. Deus considera justo, afirma Lacordaire na sua instrução. Mas o apego não é visto com bons olhos por Deus. Há uma diferença abismal entre essas duas coisas. Aquele que se satisfaz por ter alcançado uma glória, um objetivo, rejubila-se no esforço próprio. Vencer muitas vezes a si mesmo, dificuldades externas e internas para alcançar metas, objetivos em sua vida material. Mas aquele que se apega aos bens conquistados pode sofrer muito, porque direciona toda a sua energia a um objeto, a um bem material. São sentimentos diferentes e que há no meio dos dois uma prática que pode auxiliar as criaturas que conseguem ter a satisfação de alcançar os bens terrenos, mas podem se envolver no sentimento do apego, que é a caridade. Há sempre uma coisa que nós não devemos esquecer nunca, segundo Lacordaire. Tudo o que vem de Deus retorna a Deus. E tudo que está ao nosso redor, inclusive nós, somos criação de Deus. Tudo. O homem apenas modificou, transformou aquilo que Deus criou um dia. O homem não criou nada, transformou, melhorou. Trabalhou em cima do que já existia para facilitar a sua vida material. Tudo vem de Deus. Tudo é do Pai, como diz a canção. E tudo retorna a Ele. Não há um dizer que na natureza nada se perde, tudo se transforma, e se transforma de maneira tal para voltar a Deus. Nada nos pertence na terra, nem mesmo o nosso corpo. A morte nos liberta do corpo físico, como de todos os bens materiais. Não conseguimos levar nada de material que possuímos, que adquirimos. Tudo fica, tudo passa. Só conseguiremos levar aquilo que registramos na nossa intimidade, a nossa ascensão moral, os nossos valores, nossas virtudes, o amor, a caridade, a humildade, a benevolência, a paciência. Estes atributos se agregam em nós, ser espiritual que somos. Então, para que a gente entenda que não é a miséria, não é a riqueza que traz a felicidade, mas somos nós. A felicidade está dentro de nós. Para que nós possamos entender, eu posso ir atrás de riqueza, eu posso ir atrás de bens materiais, devo, porque nós temos esse direito. O problema é como eu faço para obter isso
o uso que eu dou para isso. E o mais importante, que nós possamos ensinar os nossos filhos, ensinar a todos aqueles a quem nós desejamos deixar os nossos bens, deixar a nossa herança, como fazer uso de tudo isso, que eles possam valorizar, que eles possam compreender o valor de um bem material, mas mais do que o valor de um bem material, o valor dos bens espirituais. Que nós possamos ter essa sabedoria, que possamos ensinar aos nossos filhos esse valor, o valor de usar os bens materiais, não somente para eles, mas em prol, em benefício também de outras pessoas. Usar para gerar empregos, para gerar uma vida melhor para as outras pessoas, para que nós não façamos como na história do livro do André Luiz, Ação e Reação, né? Pegarmos o dinheiro, sentarmos em cima dele, né? Vivermos literalmente em cima deles e sermos escravos dele, e não permitir que esse dinheiro nos traga alegria, nos traga felicidade a todos que nos rodeiam. Que nós possamos sim fazer excelente uso de todos os bens que nós temos, de tudo aquele bem material que nós, de alguma forma, nós o possuímos, ou por herança, ou por trabalho, ou sei lá, por ganho, de alguma forma, chegou às nossas mãos. Se chegou às nossas mãos, se o temos, é uma prova que estamos passando, que possamos usar desses artifícios, desses bens, em nosso favor e em favor do nosso próprio, que possamos usá-lo da melhor forma possível, porque com toda certeza, se assim nós o fizermos, seremos sim felizes, seremos sim capazes de crescermos, de nos desenvolvermos moralmente, espiritualmente, crescermos de todas as formas e fazermos realmente valer a pena essa nossa existência. Nós, quando nos foi dada a oportunidade de renascermos, praticamente nós temos um anjo guardião conosco que se responsabiliza por nós, esse que nos acompanha, e que nós possamos então fazer com que esse nosso anjo guardião, ele sinta que realmente valeu a pena ele ter se comprometido por nós, que valeu a pena ele falar, não, eu vou acompanhar, essa existência vai ser a melhor existência da sua vida, que nós possamos fazer com que o nosso anjo guardião, esse que assinou um cheque em branco para a nossa vida, que ele possa realmente se sentir com a sensação do dever cumprido, que nós possamos realmente, ao retornarmos à pátria espiritual, sentirmos que nós fizemos valer a pena a nossa existência. O caminho do jovem rico vai da alegria e esperança à tristeza e o fechamento em si mesmo, porque se deixa vencer pelo apego aos seus bens. Foi o que disse o Papa Francisco na homilia da missa celebrada nesta manhã na Casa Santa Marta, comentando o famoso trecho evangélico do encontro entre Jesus e o jovem rico. Assim, o jovem por primeiro pede para seguir Jesus. Depois, quando o mestre lhe diz para vender seus bens e dar aos pobres, a alegria e a esperança desaparecem. Alle ricchezze è l'inizio di ogni genere di corruzione. Dappertutto. Corruzione personale, corruzione negli affari. O apego às riquezas é o início de todos os tipos de corrupção, em todos os lugares. Corrupção pessoal, a corrupção nos negócios, também a pequena corrupção comercial do tipo que tira 50 gramas do peso correto. Corrupção política, corrupção na educação. Al peso giusto. Corruzione politica, corruzione nell'educazione. Perché? Perché
quelli che vivano attaccati al proprio potere, alle proprie ricchezze, si credono nel paradiso, ma sono chiusi. Por quê? Porque aqueles que vivem apegados ao próprio poder, às próprias riquezas, acreditam viver no paraíso. Estão fechados, não têm horizonte, não têm esperança. No fim, deverão deixar tudo. Beati i poveri in spirito, cioè spogliarsi di questo attaccamento. A primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito, ou seja, despojar-se do apego e fazer com que as riquezas que o Senhor lhe deu sejam para o bem comum. É a única maneira. Abrir a mão, abrir o coração e abrir o horizonte. Se você tem a mão fechada, tem um coração fechado como aquele homem que fazia banquetes e usava roupas luxuosas, você não tem horizontes. Não vê os outros que precisam e vai terminar como aquele homem, distante de Deus. Non hai orizzonti. Non vedi gli altri che hanno bisogno. E finirai come quell'uomo, lontano da Dio,